Fiz um esboço aqui, mais ou menos. Não sei se eu vou explicar em sequência, mas porque eu peguei umas referências aqui. Primeiro eu vou ler o tema, o versículo que foi concedido aqui. Está em Gênesis 22, do 1 ao 13. Aleluia. Gênesis 22, do 1 ao 13. Amém? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o cordeiro estava atrás dele, travado pelas suas pontas no monte. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Antes de falar sobre esse versículo aqui, eu peguei umas referências do início, aqui bem atrás aqui, está em Gênesis 11:31. E aqui vai dizer um pouco de Abraão. Como disse o nosso irmão Dudu, era Abrão, né? Aqui 11:31. E tomou Terá Abrão seu filho e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã
e habitaram ali. Então nessa época que era Abrão, né? Depois tem uma referência também em Neemias que fala que depois que Deus levou Abrão da terra de Ur, né? Então ali ele foi, ele teve um novo nome, o nome de Abraão. Então foi assim que Deus fez com ele. E aqui Deus faz também uma promessa a Abraão, em Gênesis 12, 1 e 2. Aqui, ó. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então aqui foi a promessa que Deus fez para ele: se ele saísse da terra e do meio da parentela, Deus ia abençoar ele. Então ele ficou sendo pai das nações, né? Da grande nação. E aqui também diz: Abraão não apresenta Sarai como sua esposa. Aqui nós vamos ver que ele usou uma estratégia, vamos dizer assim, né? Está aqui em Gênesis 12, 11 e 16, quando ele disse assim, 12, 11 e 16: E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Formosa, uma mulher muito bonita, né? E ele disse assim: E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Então aqui foi o medo dele ser morto pelos egípcios e ficar com ela. Então para ele não correr esse risco, ele fez o quê? Ele falou para ela que era para falar que era irmã dele, que não era esposa, para que assim ele não viesse correr o risco de morrer, né? Então aqui diz: peço-te que és minha irmã, para que vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, quando entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram os egípcios a Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então essa é a passagem que ele fala que ela era irmã dele, né? Aqui vai falar que Deus muda o nome dele, né? De Abrão para Abraão. Gênesis 17, 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Então aqui foi mudado o nome dele de Abrão para Abraão. Aqui Deus, nessa passagem aqui, Deus muda também o nome de Sarai, que é a mulher de Abraão, que agora ela vai se chamar Sara, não mais Sarai, né? Então ela se chama Sara. E aqui Deus promete um filho a Abraão, mesmo ele tendo um filho já com Agar, né? E Ismael. Então Deus prometeu um filho para ele com Sarai, sendo ela estéril, ela não podia ter filho, e além do mais 90 anos de idade ela tinha. Então ela não acreditava que poderia ser mãe. Então por isso ela riu. Aqui a palavra de Deus diz que ela riu. E Abraão também riu, porque aqui ele disse no capítulo 17 e 19, vai dizer aqui, ó: e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher,
te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Em 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E aqui Sara também fala quase as mesmas palavras, né? Ela disse aqui 18:12, ela disse aqui: assim pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então aqui ele disse que ela era muito avançada em idade, e o mesmo ela disse que ele era avançado em idade. Ele tinha 100 anos e ela tinha 90. E agora vem o nascimento de Isaque, né? Aqui em Gênesis 21, 3. Gênesis 21, 3. Aqui, ó, o Senhor cumpre como prometeu para eles, né? E chamou Abraão o seu nome, chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. 21:3. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão, só até aqui no 3, né? Agora vamos para a parte do versículo que eu li antes, que é sacrifício. Aqui, como eu já li antes, né? Eu nunca tinha entendido que havia na cena aqui 4 pessoas. Já vi muito essa passagem, mas eu nunca tinha parado para meditar. Quando Deus disse aqui, ó: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento. Aqui a palavra albardou, irmãos, arriou, colocou um arreio no seu jumento, né? Então a tradução que tem tradução aí que fala assim: albardou e o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços. Esses moços eram o que? Vamos dizer assim, empregados, né? Eles falam, aqui na Bíblia eles falam outro nome, né? Servos, isso, fala servo, então aqui é como empregado. E Isaque e seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. Aqui fendeu a lenha, ele cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então aqui deu para entender que, além de Abraão, Isaque foram os 2 empregados dele ajudaram. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar ao longe. Aqui dá para entender que eles andaram 3 dias, né? Porque quando disse aqui, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar ao longe.
Então deu para entender que 3 dias ele andava. E disse Abraão a Isaque, a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então aqui Abraão já podia ter no seu coração a fé de que nada ia acontecer e que Deus iria livrar daquele sacrifício, né? Ele contava que ele ia descer com Isaque dali, pois a sua fé era grande no Senhor. Então ele disse ao moço: ficai aqui, iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Isaque levou a lenha para o seu próprio sacrifício, né? Para ser sacrificado ali. Então ele não entendia o que acontecia, e ele perguntava para o pai dele aonde estava o que ia ser sacrificado, o holocausto, né? Então aqui fala: então Isaque e Abraão seu pai disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele imaginava que ali em cima ia ter um cordeiro, né? Que ele ia só ajudar o pai dele. Ele não imaginava que ele ia ser o holocausto ali, né? Então o pai dele falou para ele assim, e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então eu creio que ali nessa hora Abraão estava com o coração partido, né? Mesmo ele tendo fé que ia ser livre daquele sacrifício ali, mas ele mesmo assim acho que sentiu o coração partido, porque sacrificar o próprio filho, né? E aqui mais embaixo diz assim: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então aqui dá para entender que se fosse nos dias de hoje, né, a pessoa não ia aceitar jamais. Na hora que Deus falou para Abraão, aqui no comecinho, ó, que toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Quando Deus disse isso aqui, ele tinha, vamos supor, contender com Deus, né? Porque que na velhice Deus deu, com tanto sacrifício, deu o filho Isaque para ele, e agora então ele pedia para que o sacrificasse. Então ele podia muito ter falado isso para Deus, né? Mas não, ele creu, porque ali já era um propósito de Deus na vida dele, né? Porque ele ia ser pai das nações, e como né? Então assim aconteceu. E quando, terminando aqui o versículo, estendeu então disse: não estenda tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho.
Nessa hora que o seu filho deve ter falado, ufa, agora eu me livrei, né? Do sacrifício que era para ser ele, então foi o carneiro que Deus mostrou. E o interessante é que ele não havia nada, né? Não havia carneiro, não havia nada, mas quando Deus tem um propósito, tudo acontece, né? Então, é só isso aqui que eu tinha para falar, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.